Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Coração de Águia, um pouco atrasado, é verdade. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê o seu like, compartilhe, deixe seu comentário e ative o sininho das notificações. Roda a vinheta. Bom, eu adoro histórias de superação. Eu gostaria de refletir hoje sobre uma história que se encontra na Bíblia, em 1 Samuel capítulos 16 e 17, que é a história bíblica que eu mais gosto, que é sobre Davi. O meu filho se chama Davi. Oi. Esse é o Davi. E, e essa é a Vitória. São os youtubers do futuro. Bom, Davi não nasceu um rei, não pertencia a uma família real. Aliás, eu acredito que ninguém imaginava que um dia Davi se tornaria um rei, porque ele era um garoto que ninguém dava nada por ele. Davi era de uma família de 8 irmãos, ele era o caçula, o mais novo de todos. Davi era pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas do seu pai, um trabalho considerado inferior. Davi, embora a Bíblia dissesse que ele era de boa aparência, parecia que ele não era tão bonito como seus irmãos, que eram fortes, esbeltos, valentes, talvez sempre muito elogiados. E talvez Davi sofresse uma espécie de bullying, se sentisse meio para baixo, que Davi era desprezado pela sua própria família. Mas Davi também era talentoso. Ele tocava harpa, compunha salmos, que eram canções, e a maioria dos salmos escritos na Bíblia são de autoria de Davi. Um dia Deus se agradou de Davi e o escolheu para ser o novo rei de Israel. Então mandou que o profeta Samuel fosse à casa de Jessé, pai de Davi, que tinha escolhido um de seus filhos para se tornar o novo rei. Então Samuel fez tudo o que Deus tinha ordenado e Jessé veio apresentar os seus filhos ao profeta Samuel, que eles eram fortes, muito bonitos. Samuel até se impressionou com um deles e pensou, talvez seja esse o escolhido de Deus para ser o novo rei. Mas Deus diz a Samuel, Samuel, não atentes para sua aparência, nem para sua altura, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então não é este ainda o meu escolhido. E Jessé trouxe todos os seus filhos e nenhum deles o Espírito de Deus falava a Samuel que era o escolhido. Samuel perguntou, são estes todos os seus filhos? E Jessé disse, tem o mais novo. Então se lembrou de Davi e disse que ele estava no campo cuidando das ovelhas. Samuel mandou chamá-lo e imediatamente, quando viu Davi, o Espírito de Deus falou que aquele era o escolhido para ser o novo rei. Então, Davi foi ungido rei na presença dos seus irmãos. Todo mundo conhece a batalha épica de Davi versus Golias. Davi foi ao acampamento levar alimento para os seus irmãos e ficou sabendo de um guerreiro muito forte, um gigante, que ameaçava as tropas de Israel, desafiando-os que mandassem um homem para lutar sozinho com ele. Então, aqueles irmãos de Davi mandaram ele para casa, que fosse cuidar das ovelhas, mas Davi insistia em saber da história e se atreveu a derrotar aquele gigante. Então, Saul lhe emprestou uma armadura, mas Davi não conseguia nem andar com aquela armadura, porque com o peso ele caía e deve ter sofrido muitas zombarias. E claro, devemos imaginar que a família de Davi aconselhou a não enfrentar aquele gigante, porque ele era só um garoto, jovem, frágil, e Golias era um guerreiro, experiente. Todos tinham muito medo dele. Davi estava determinado a derrotar aquele gigante.
pois pensava: eu já matei um urso e um leão para defender as minhas ovelhas e também posso enfrentar esse gigante que está afrontando o povo de Deus. Então apanhou algumas pedras e uma atiradeira e se aproximou corajosamente de Golias. E a Bíblia fala que Golias olhou com desprezo para Davi e fez pouco caso dele, porque era só um jovem de boa aparência. Então Davi, com apenas uma pedra e uma atiradeira, acertou a testa daquele gigante, o derrubou e o matou. Então apanhou a própria espada de Golias e cortou a sua cabeça. E assim Davi foi vitorioso, derrotando aqueles filisteus. Davi tinha certeza que ele não estava sozinho naquela batalha, que era Deus quem lutava por ele. Então ele foi com fé e na certeza da vitória. Nós não sabemos a história dos irmãos de Davi, que eram fortes, bonitos, tão elogiados, mas aquele garoto desprezado, ignorado, chamado Davi, se tornou um grande rei. Davi veio a ser ancestral de Jesus, que Jesus veio da descendência de Davi, e apesar dos pecados que ele cometeu, veio a ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. Deus ainda escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. É claro que Deus pode usar qualquer pessoa de acordo com a vontade dele, mas muitas vezes Deus escolhe pessoas que ninguém escolheria. Pessoas que não são as melhores, de acordo com os padrões humanos, que não são as mais bonitas, as mais ricas, as mais populares, as mais seguidas nas redes sociais. O padrão de Deus é diferente. Deus olha para onde ninguém consegue ver. Deus vê o seu interior. Mesmo que você já tenha sido humilhado ou desprezado pelas pessoas, Deus olha para você, te enxerga como você é por dentro, te valoriza e Deus tem um propósito na sua vida e pode te usar poderosamente e surpreender a muitos. Eu gostaria de terminar com o Salmo 23, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, escritos pelo poeta Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.